Você certamente já ouviu muitas teorias sobre as razões do sucesso deles. Quenianos correm tanto porque se habituaram a fugir de leões na selva. Suportam esforços sobre-humanos porque perseguiam animais para caçar. Aguentam longas distâncias porque desde cedo andam quilômetros a pé para chegar na escola. Passadas de geração em geração, histórias assim viram lendas e saciam nossa busca por respostas diante de algo difícil de compreender. O mundo inteiro corre, mas os quenianos correm melhor. São pobres, não têm estrutura e mesmo assim estabeleceram um domínio sem precedentes na história esportiva. Só tem um problema. Lendas nem sempre seguem fatos reais. E muitas vezes não são criadas por quem de fato já esteve lá. Para entender de verdade por que os quenianos correm tanto, é preciso olhar nos olhos desses atletas e descobrir na prática do que essa turma é capaz. A partir de agora, deixe os preconceitos para trás, esqueça tudo que você já ouviu e venha viajar com a gente. Cara, já tire da cabeça a ideia de que no Quênia existem corredores em todos os cantos. Na maior cidade do país, por exemplo, só se vê carro. Nem nos espaços dedicados ao esporte eles costumam aparecer. Esse é o estádio Nyayo, o principal palco do atletismo queniano, que fica na capital, Nairobi. Só que ele permanece a maior parte do ano assim, totalmente vazio. É mais fácil a gente ver pássaros do que atletas aqui. Isso é surpreendente para nós, forasteiros, porque a gente sempre pensa que todos os quenianos correm. Mas os locais dizem que os bons de corrida mesmo são apenas os integrantes de uma pequena tribo, os Kalenjin. E para encontrá-los, é preciso ir bem longe daqui. Sete horas de estrada morro acima e entramos na região do Vale do Rift. Lá, mais de 2.000 metros acima do nível do mar, recebemos enfim as boas-vindas no lugar que viemos buscar, a Casa dos Campeões. São em cidades como Iten e Eldoré que vivem os 5 milhões de Kalenjin, pertencentes à tribo que representa apenas 12% da população do Quênia, mas quase 80% dos corredores de elite. Dessas ruas de terra, brotaram atletas como Kipchoge Keino, um dos primeiros rostos dessa revolução esportiva. Nos Jogos da Cidade do México, em 68, ele venceu a prova dos 1.500 metros e foi um dos primeiros quenianos a apreciar a vista do alto de um pódio. Nos anos 60 ainda éramos colônia. Só conseguimos independência dos britânicos em 1963. Mas desde aquela época, plantamos a semente do atletismo nas escolas. Eu aprendi a correr no meu colégio. O estudante corredor nem imaginava que seria inspiração para tanta gente. Em pouco mais de 50 anos, o Quênia conquistou 79 medalhas olímpicas em provas de corrida no atletismo, sendo 24 de ouro. Não por acaso, Keino virou o ídolo. Hoje, preside o Comitê Olímpico Queniano e segue acreditando na mesma fórmula que o fez brilhar. Desde os meus dias de atleta até hoje, nosso foco tem sido investir nos jovens e desenvolver os talentos nas escolas. É por isso que você vê tantos quenianos correndo bem. E nós estamos bem servidos. Não vamos parar. Basta ir a um torneio dedicado à molecada para perceber que Keino não está blefando. O ambiente lembra disputas de gente grande. O público chega cedo, se aperta em qualquer espaço e fica de olhos vidrados nos pequenos atletas. Tênis, acredite, é artigo de luxo, preservado nas mãos, para ser utilizado só na hora H. E a maioria nem pode contar com isso. Vai assim, de pé no chão mesmo, e ninguém reclama das dificuldades. Se não há roupa adequada, correm com um vestido de festa. Quem cai, levanta.
Não dá para desperdiçar a chance de ser descoberto, de deixar essa dureza para trás. Segundo o Banco Mundial, um queniano tem 1/10 da renda média de um brasileiro. Nesse cenário, a corrida vira um passaporte para uma vida menos sofrida. E eu não estou me referindo só aos milhares de dólares que os profissionais podem ganhar, não. Nessa competição, por exemplo, que reúne 3.000 atletas a partir dos 6 anos, os prêmios para os vencedores são sacos de arroz, de batata e até uma vaca. Pode parecer estranho para muitos brasileiros, mas aqui isso significa muito. Mike Boit também despontou desse ambiente de pobreza para brilhar em cenário internacional, mas não acredita que os campeonatos da juventude expliquem sozinhos o sucesso queniano. Bronze nos 800 metros nos Jogos de Munique, em 72, ele virou cientista depois de parar de competir. Algumas pessoas ainda acreditam que os quenianos são bons porque correm para a escola. E isso não existe. Temos que ir além dos preconceitos. Hoje professor na Universidade Kenyatta, Boit ajuda muitos pesquisadores forasteiros a testar atletas quenianos em busca de fatos reais que ajudem a entender o domínio do país. Uma hipótese que sempre brota das pesquisas é a localização geográfica. As cidades onde vivem os Kalenjin ficam 2.000 metros acima do nível do mar. Crianças nascidas e criadas na altitude têm proporcionalmente pulmões mais largos do que quem vem de locais mais baixos. Pulmões amplos permitem que o oxigênio passe com mais facilidade para a corrente sanguínea e alimente os músculos durante o exercício. Na teoria faz todo sentido. Na prática, entre grandes corredores, nada disso parece surtir efeito. Ao contrário do que muita gente pensa, quenianos não apresentam mais fôlego do que os atletas de outros países em exames de laboratório. Os corações e os pulmões deles têm a mesma eficiência que os de outros competidores. Há, na verdade, outra diferença, mais decisiva, que aparece no formato do corpo. Os Kalenjin costumam ter pernas mais longas e mais finas nas extremidades do que outros corredores. E as pernas atuam como pêndulos de um relógio na corrida. Quanto mais pesado lá embaixo, mais energia se gasta para mexê-las. Com canelas finas, quenianos têm o que os técnicos chamam de economia de corrida. Conseguem ir mais longe do que os rivais com a mesma quantidade de energia. Quem se apega apenas à questão física pode cair numa armadilha e pensar que os quenianos são corredores preguiçosos. Afinal, para que treinar se você possui tantos atributos? Só que não é bem assim. Agora, por exemplo, são 6h10 de uma manhã fria de sábado e eles já começam a aparecer nas estradas de terra da região, para a primeira das 3 sessões diárias que costumam cumprir. São mais de 200 quilômetros por semana, em alta intensidade. O médico italiano Gabriele Rosa não tem dúvida que é esse o segredo do sucesso. E ele fala com muito conhecimento de causa. 25 anos atrás, Rosa se mudou para o Quênia para tentar transformar algo que não parecia fazer muito sentido. Quenianos, na época, eram bons em provas de pista, até 10 quilômetros no máximo, mas não viravam bons maratonistas. Quando o Dr. Rosa desembarcou por aqui, no início dos anos 90, o país tinha apenas 3 atletas entre os 100 melhores do mundo, e nenhum treinava no Quênia. O trabalho dele ajudou a mudar tudo. Em 95, 15 dos 100 melhores maratonistas do mundo já eram quenianos. Em 2015, esse número chegou a 58. 58! Um domínio amplo e incontestável. A estratégia do Dr. Rosa? Deixar os talentos competirem entre si. Se você pedir a um italiano para correr 15 quilômetros, ele provavelmente vai fazer 14. Se você pedir a um queniano, ele vai para 20 quilômetros, porque ele gosta de desafios. O que fiz então foi colocá-los para correr juntos. O mais rápido puxa o mais lento, o mais resistente segura o menos capacitado. Sozinhos, talvez não conseguissem o mesmo sucesso. Corrida é um esporte individual na competição, mas coletivo nos treinamentos. Na prática, isso se manifesta em resultados surpreendentes. Veja o caso de Wilson Kipsang, um dos mais premiados corredores de longa distância em atividade. Em 2013, na Maratona de Berlim, ele sobrou e estraçalhou a marca mundial da distância, 2 horas, 3 minutos e 23 segundos. Ao retornar para o Quênia, tratou de compartilhar o feito com os amigos
e incentivou um deles em especial. Quando o Denis Kimeto começou a treinar com o nosso grupo, percebi que ele tinha um talento especial. O perfil físico dele era perfeito. Assim que quebrei o recorde, fui até ele e disse: eu consegui. Se você continuar a treinar forte, também pode. Por que você não tenta também? No ano seguinte, na mesma Berlim, Kimeto destruiu o recorde do colega e se tornou o primeiro homem a correr uma maratona abaixo de 2 horas e 3 minutos. Ambos seguem na ativa, se desafiando e desafiando os outros. A engrenagem não para. Além da herança genética, do tipo físico ideal, da altitude e do treinamento pesado, existe ainda um outro fator que contribui para o domínio desse país nas provas de média e longa distância. Somos nós. Isso mesmo, nós, os não quenianos, não estamos cumprindo a nossa parte para ao menos dificultar um pouco a vida deles. Pense em atletas capazes de correr a maratona abaixo de 2 horas e 10 minutos. Uma marca forte que assegura boa posição em qualquer prova mundo afora. 8 brasileiros conseguiram esse feito. Só um, Marilson Gomes dos Santos, na última década. Entre americanos, foram 15 em toda a história e apenas 3 nos últimos 10 anos. O mesmo se repete entre os britânicos. Das 14 performances abaixo de 2 horas e 10 minutos, só uma ocorreu a partir de 2005. Agora, olhe os quenianos. Só em 2015, 81 atletas quebraram a barreira das 2 horas e 10 minutos. Ou seja, enquanto atletas do mundo todo evoluem em vários esportes, na maratona o processo é diferente. Parece que o atual ritmo queniano é tão forte que até desanima os rivais de outras nações. Para encará-los, só tentando ser como eles. Pois foi essa a estratégia adotada pelo neozelandês Jake Robertson. Ele abre pra gente as portas da casa que ergueu no Quênia. Contrariando até os pais, ele se mudou em busca da receita de sucesso para corridas longas. Jake não nasceu na altitude, não tem a tal genética privilegiada, mas embarcou nos treinamentos em grupo e progrediu demais. Eu aprendi muito com os melhores aqui. Corro ao lado de recordistas mundiais. E meus resultados decolaram. Hoje não temos quenianos. Já ganhei deles em torneios. Sou o melhor do meu país. E nas Olimpíadas do Rio, quero ganhar uma medalha na prova dos 10 mil metros. Jake pode até derrotar alguns quenianos e conseguir um espaço no pódio nos Jogos de 2016. Mas a verdade é que um prêmio a menos não deve fazer assim tanta falta. O atletismo do Quênia está sobrando. No Mundial do ano passado, na China, eles simplesmente lideraram o quadro de medalhas. Levaram 16, sendo 6 de ouro. Ficaram à frente de potências riquíssimas, como Estados Unidos e Rússia. E deram uma pista para o mundo de que não se contentam mais em serem lembrados apenas como um país de maratonistas. Júlio Ziego nasceu no coração da fábrica de corredores. Mas, desde criança, já é assim, parrudo demais para correr. Um dia, na competição de atletismo da escola, viu o irmão mais velho arremessar um dardo e se encantou. Você vê aquele objeto voando lindamente no céu, é demais. Pensei, quero ser um cara que faz essas coisas voarem e quero derrotar meu irmão. O irmão ficou para trás, assim como todos os outros competidores do país. E Diego não se deu por satisfeito, queria mais. Num canal de vídeos na internet, encontrou as rotinas de treinamento físico dos europeus, os craques da modalidade. Passou a imitá-los. Progrediu. Ganhou então uma bolsa para treinar com um técnico finlandês. Na China, no último Mundial, Diego assistiu à mais longa viagem de um dardo que conseguiu produzir. Um voo de 92 metros e 72 centímetros. Medalha de ouro, a primeira do Quênia numa prova de campo no atletismo. Nós temos potencial não só para um esporte, não só para correr. O Quênia, como o Brasil, temos muita gente boa. Precisamos só aprender a garimpar os melhores e aplicá-los nas modalidades corretas. Tenho certeza que podemos crescer demais. Só que esse crescimento também tem um outro lado, bem menos nobre, o da trapaça. O Quênia está sendo investigado pela Agência Mundial Antidoping. Foram quase 40 casos positivos nos últimos 3 anos e outros
devem vir à tona nesse processo, que está em curso. Vai ser preciso expulsar muita gente e investir pesado em controles de doping para limpar tanta sujeira. É o que o país promete fazer de agora em diante, para que em agosto essa bandeira siga tremulando no Engenhão durante os Jogos do Rio. O Quênia quer seguir como o número 1 do atletismo, sem lendas, sem preconceitos, sem a sombra do doping. O país quer ser lembrado pelo trabalho, pela dedicação. Agora, você viu na prática, olhou nos olhos deles. O Quênia aprendeu a formar campeões. O Quênia aprendeu o valor do talento.